Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, principalmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para que a gente possa dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, onde iremos expor as nossas respectivas opiniões. E neste vídeo iremos falar muito sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Olha, muitas novidades para poder passar para vocês. A gente vai falar aqui sobre a manifestação da Ira Jovem, que fez uma nota ontem esculachando aí essa diretoria golpista, cobrando o Zé Ricardo, cobrando também aí o Carlos Brasil. A gente vai falar aí sobre a grana que foi liberada aí da 777 Partners, e a gente vai falar muito sobre os profissionais que estão chegando para trabalhar no Vasco. Além disso, a gente vai falar sobre reforços. Então, meus amigos, nos acompanhem até o final, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos que vamos aí. Então, meus amigos, é o seguinte, sobre o futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Depois da visita da 777 Partners aqui ao Brasil, para conhecer as instalações do Vasco da Gama e para fazer aquela visita ao Maracanã, após a eliminação no estadual e na Copa do Brasil, o Vasco agora volta as suas atenções para o restante do ano. E o que restou foi o Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores do Vasco hoje estão ganhando folga, foram 2 dias de folga, e amanhã o Vasco já se reapresenta aí e terá 18 dias aí para deixar tudo pronto para a estreia contra a equipe do Vila Nova, que acontecerá aí no dia 9 de abril, em São Januário. E ontem, meus amigos, a gente viu a Ira Jovem publicar uma nota sobre a eliminação do Vasco no estadual. A Ira Jovem criticou aí a diretoria golpista, o Carlos Brasil e o Zé Ricardo. Esses dois profissionais dificilmente vão continuar no Vasco da Gama até o final do ano. Muito se questionando aí com relação ao desempenho nas contratações do Carlos Brasil, assim como o aproveitamento do Zé Ricardo em clássicos, em jogos decisivos. Primeiro semestre do Vasco da Gama é para se esquecer. E a Ira Jovem ontem questionou, foi a única torcida organizada aí que simplesmente se manifestou e que não está achando normal essa situação aí que está acontecendo no Vasco da Gama. Ainda sobre a situação do Zé Ricardo e do Carlos Brasil, o trabalho deles já está sendo influenciado aí, já sofre influência por parte da 777 Partners. A 777 Partners colocou aí à disposição do Vasco da Gama a dupla aí de alemães, né, que trabalham no scout lá do Genoa, da Itália, para poder ajudar aí na situação das contratações. Então, os alemães aí, o Johannes Spors e também o Sebastian Aranhês, está chegando aí no Vasco da Gama, o diretor-geral e chefe de scout
do Génova para ajudar aí nessa situação aí de contratações. E, meus amigos, a gente tomou conhecimento aí que a 777 liberou uma grana aí para o Vasco da Gama e, pasmem os senhores, né? Muito diferente do que, por exemplo, falou o nosso amigo Mário Coelho, que eles iriam injetar mais 120 milhões de reais no Vasco. Esse é o dinheiro que eles vão colocar, né, no Vasco da Gama aí para a Série B, para esse início, de 3 milhões a 7 milhões. Esse valor é daqueles 70 milhões que foram aí adiantados aí como empréstimo, né? Então, de 3 milhões a 7 milhões. A carruagem está virando abóbora e já tem YouTube aí tentando se esquivar. Vocês têm que ser responsabilizados pelo que vocês falaram, porque 120 milhões era o valor que vocês haviam dito. E está aqui, ó, de 3 milhões a 7 milhões. Esse vai ser o valor da 777 Partners para investir no Vasco da Gama nessa primeira janela aí, que tem um fim até o dia 12 de abril. Então, meus amigos, essa é a realidade. Essa fonte que eu coloquei vem do portal UOL. Então é o seguinte, eu pergunto a vocês, com 3 milhões, com 7 milhões, dará para o Vasco contratar Luiz Soares? Dará para o Vasco da Gama contratar Ibrahimovic? Dará para o Vasco contratar aí simplesmente o Marcelo do Real Madrid, igual estão se falando por aí? É uma situação que é preocupada. A carruagem está virando abóbora. A gente tem que colocar os pés no chão, né? Os caras não vão fazer investimento igual estão se falando por aí, e está muito claro isso. Bom, com relação à situação envolvendo aí reforços, pessoal, parece que a situação do Daverson aí não deverá acontecer antes aí do meio do ano. Ontem, um amigo do Daverson aí disse que ele deverá cumprir o contrato com o Palmeiras até o meio do ano, e aí sim vai ficar livre para poder assinar aí com qualquer clube do Brasil e do mundo. Seria um ótimo reforço aí para o Vasco, mas aparentemente aí não chega nesse exato momento. Bom, mas se não vier aí o Daverson, né? O Irã, o Luva de Pedreiro, nosso amigo querido, está chegando aí no Vasco da Gama aí para poder fazer aquela visita. Rapaz humilde, gente boa aí. E é o seguinte, né? Bota ele aí para fazer um teste. De repente, quem sabe aí receba, né? A gente consiga aí ter mais um jogador, não sei. Mas o Luva de Pedreiro chegou aí no Rio de Janeiro, animado, empolgado. Parabéns aí pelo trabalho dele. E, meus amigos, olha, amanhã, lembrando a vocês que terá julgamento lá no STJ, né? Causa lá do doutor Walter Brito, né? Do irmão dele. E dia 29 a gente vai ter aí o nosso julgamento. E lembrando, né, que lá no incidente de suspeição do doutor Paulo Roberto, está sendo feita uma auditoria nesta semana no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, não vai ter sacanagem. Tendência é que o doutor Paulo Roberto seja liberado para que aí a gente possa ter aquela sentença aí que a gente espera aí há tempos aí, para a gente ver o Vasco resgatado da mão desses golpistas safados que lá estão. Certo, pessoal? Então eu agradeço pela atenção de cada um de vocês, pés no chão, e vamos torcer para o acesso aí do Vasco, que isso é prioridade. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!